E sabendo então o que é e quem presta contas, quando fazer essa prestação de contas é uma boa pergunta. O condômino, ele tem o direito talvez o condômino tem o direito e o síndico tem o dever de prestar contas sempre, mensalmente, trimestralmente. Isso tem uma data certa, sempre que o condômino exigir. Como é que é isso, doutor Alexandre? Quando o síndico foi eleito, a própria lei diz que o síndico ele tem obrigado a fazer a prestação de contas anualmente pela Assembleia Geral Ordinária ou quando for necessário solicitado. Qualquer documento que qualquer condômino solicite ao síndico, isso já é uma prestação de contas. Por exemplo, eu quero o contrato da administradora para dar uma olhada. Às vezes, se não tiver isso na nuvem, lá no site da administradora, que algumas colocam já, para que os condôminos possam fazer um download e ter a transparência, a entrega da cópia eu já estou prestando contas em relação a uma rubrica que aquele condômino gostaria de saber, gostaria de investigar, porque o síndico ele está administrando o dinheiro de outras, né? O dinheiro alheio, não é o dinheiro dele. A empresa não é dele. Então, ele é obrigado a prestar contas sempre, a qualquer momento. Claro que ele não vai prestar aquela prestação de contas enorme, como se fosse uma auditoria no momento inoportuno. Mas tudo que for solicitado, o condômino que solicita ao síndico, ele tem que entregar essas informações, não da parte contábil, então pode até perguntar quando é que vai começar a obra X. É o que eu ia colocar. Até questões do dia a dia, informações, né, de questões que estão acontecendo, de obra. Quando termina essa obra, que não acaba nunca. Isso, até quem é que vai substituir o funcionário Y que vai entrar de férias, só vai fazer como? Só vai contratar um outro para substituir ou os próprios funcionários do condomínio vão revezar e fazer hora extra. Isso é prestar contas de como o condomínio, que você é dono também, é coproprietário, que paga por isso também, como é que vai ficar essa situação. E mediante a informação, o condomínio pode até trazer algum tipo de sugestão para que possa ser melhorado aquela gestão. Então, quando solicitado, sempre que solicitado, o síndico tem que responder a este condômino. Eu já ouvi em algum lugar que era só por assembleia. Então, ele teria que fazer uma assembleia para prestar contas. Isso não existe. Não, até mesmo porque uma gestão do mandato de 1 ano, você fazer numa assembleia é muito complicado, né? Igual eu já vi em condomínios, os síndicos levam 11 pastas, coloca lá em cima da mesa e fala, quem quiser olhar, olha as pastas. Aí você fala assim, então você me dá umas 4, 5 horas. Vamos suspender a assembleia para que eu possa analisar essas pastas. Então, o ideal é que os condôminos, ao longo do curso do mandato do síndico, possam ir solicitando informações. Quem quiser também pode olhar as pastas antes, porque na assembleia não é o momento de análise, não é o momento de você perguntar, mas, por exemplo, nós estamos agora final de outubro, nós já estamos em novembro, né? Uhum. Já estamos em novembro. Você vai perguntar sobre um pagamento que foi feito em janeiro. Para o síndico explicar isso numa assembleia, não. Então, em fevereiro, você vai e pergunta, questiona sobre aquele pagamento, e se a resposta for dada e não for conclusiva, aí sim você leva para a assembleia e diz, olha, eu solicitei uma informação ao síndico em janeiro sobre uma rúbrica lá de um gasto que ele não soube me explicar e até hoje não explicou, gostaria então que explicasse para a assembleia. Aí sim, porque houve algum vício que seria sanável e ele não deu essa resposta de pronto atendimento para o condômino. Agora, Alexandre, pegando esse gancho que você comentou, a gente vê que é importante que todos os documentos estejam disponíveis para os condôminos, seja fisicamente, seja na plataforma, né, de forma virtual, e que eles possam acompanhar a vida do condomínio, né, a parte financeira, os pagamentos, ali os comunicados do que está acontecendo, início de obra, finalização de obra, enfim. E aí o condomínio está prestando contas, o síndico está respondendo ao longo do exercício, enfim. E aí chega o momento da assembleia, porque independente se a gente presta contas ao longo do ano, certo? Se eu respondo, se o síndico responde, se as pastas são disponíveis, se o conselho vai lá e olha, se os condôminos perguntam, vão lá e checam e olham as informações, eu sim preciso fazer uma assembleia anual, né, para compilar tudo aquilo, de repente levar um resumido do que foi e demonstrar isso na assembleia. Ou seja, o fato de a gente estar prestando essas contas
nesse olhar mensalmente, não exclui a necessidade da gente fazer essa assembleia. E o outro ponto, se tiver errado, você me corrige. Mas é isso mesmo. E o outro ponto é isso que você comentou. Às vezes as pessoas elas não estão acompanhando ao longo do ano e elas chegam lá na assembleia, lá no final de novembro, que eu vou fazer o Magel, por exemplo, e aí elas querem todos os detalhes, mas eu não vi pasta, mas cadê as pastas? Mas tá só resumido, eu preciso de todos os detalhes, cadê todas as notas? E aí começam a questionar nesse sentido. Qual é o posicionamento do síndico ali naquele momento? Como é que você acha que ele deve responder, né, será que eu vou poder aprovar a conta ali? Será que eu não posso? Como é que funciona isso? É muito importante, né, que o síndico, ao longo do curso do mandato dele, ele deixe claro isso por meio de comunicado, né, que eu acho que o mais importante do síndico é saber se comunicar com os condôminos. Que ele coloque sempre avisos e comunicados que as pastas, principalmente as pastas, elas estão disponíveis para qualquer condômino a qualquer momento, mediante solicitação. Que não serão dadas explicações mais aprofundadas no dia da assembleia. Ou seja, se você deixar isso claro e essa comunicação ela foi direta para os condôminos, aí eu tenho o direito de, no dia da assembleia de prestação de contas, que é o dia basicamente para você somente discutir no geral e votar, que é o momento do voto, né, de negar qualquer tipo de explicação que tenha sido solicitada. Por que você gastou uma nota fiscal, não sei o que lá, tal dia? E isso não seria um motivo, por exemplo, de reprovação de contas? Não. Aí o síndico fala assim, mas a senhora recebeu mensalmente, né, um aviso de que poderia fazer qualquer indagação, poderia ter acesso às pastas, que a pessoa às vezes no dia anterior olha e leva para a Assembleia uma lista de perguntas para poder fazer aquela implicância, e não é o momento. Então, se cada pessoa for fazer 5 perguntas, 10 são 50, a Assembleia não acaba, não é uma coisa célere e fica inviável a realização dessa Assembleia naquele momento, né? É o que eu falo o seguinte, olha, o dia da Assembleia não é o dia da auditoria. A auditoria ela tem que ser antes. Esse momento anterior. Até mesmo quando a gente contrata auditores independentes, eles fazem auditoria, né, entregam ao síndico os vícios que são sanáveis, eles têm que ser sanados. Por exemplo, não tem a nota fiscal do pedreiro, o RPA do pedreiro X. Então, antes da Assembleia eu posso ligar para o prestador de serviço, olha, faltou aquela nota fiscal sua, me dá. Então são vícios sanáveis. E aí quando chega no dia da Assembleia, aí sim a auditoria é apresentada e aí as pessoas podem interpretar e fazer seus juízos de valor para poder votar. Mas não querer fazer uma auditoria no dia da Assembleia. Perfeito. Às vezes eu já vi algumas pessoas falando, mas eu não olhei, eu tenho que olhar primeiro para dar meu voto, né? Mas aí a gente fala, mas você teve o ano inteiro para olhar. Mas existem condomínios que têm síndicos também que bloqueiam esse acesso. Né? Isso também acontece. Ele quer disponibilizar no dia da Assembleia 10 pastas, 11 pastas, o que também é inviável. Não tem como você analisar todas as pastas, como foi o que eu falei, fazer uma auditoria no dia da Assembleia. Então, fica aí a dica para o síndico e para o condômino, né? O síndico ele precisa disponibilizar todas as informações ao longo do exercício e dar a oportunidade dos condôminos, não só o conselho, porque às vezes tem alguns síndicos que têm essa questão, né? Que só o conselho pode ir lá olhar a pasta, visitar a pasta. Então, acho que fica a dica para o síndico, né? Dele colocar e disponibilizar essas informações, né? Não só para o conselho, mas para os condôminos. E os condôminos buscarem essa informação com antecedência antes de chegar no dia da Assembleia, né? Porque ali realmente não é o momento de detalhar, esmiuçar nada.